que eu ia ser operada por um robô, porque é uma tecnologia nova, né, tal, e daí eu achei legal, eu não fiquei com medo, porque por causa dos médicos, né, que eles falaram, eu confiei neles, então eu não fiquei com medo. Este é o depoimento da Júlia, que você acabou de assistir. Uma menininha de 13 anos que foi submetida a uma cirurgia robótica, um procedimento inédito, inovador, que foi realizado, olha só, pelo médico que está aqui na tela comigo. Como é algo diferente, que tem chamado a atenção de muitas pessoas, é claro que este é o tema do Saúde é Vida de hoje, por isso nós convidamos o Dr. Rodrigo Garcia, que ele é cirurgião pediátrico e pioneiro em cirurgia pediátrica robótica. Doutor, antes da gente começar a nossa conversa, muito obrigada por aceitar o convite aqui. Eu que agradeço, Viviane, estou à disposição. Doutor, a gente vai detalhar ainda o caso da Júlia, essa menininha que a gente acabou de ver o depoimento, mas para entender melhor, vamos começar do início, né? Cirurgia robótica, por que tem chamado tanto a atenção? É uma cirurgia uma técnica, na verdade, que é minimamente invasiva, com pouca chance de complicação, de sangramento. Então, uma cirurgia, uma técnica que chama muito a atenção, que os pacientes estão cada vez mais procurando, porque, logicamente, você vai se submeter a uma cirurgia, você vai querer que dê tudo certo, diminuir o risco de sangramento e infecção. Então, por isso que está chamando tanta atenção ultimamente. E como essas cirurgias são realizadas, doutor? O senhor falou minimamente invasiva, o corte é menor, como é que vocês conseguem? Quando a gente fala, cirurgia robótica, logo vem na cabeça robô. E aí, como que funciona? Sim, o paciente está dentro de uma sala de cirurgia, no centro cirúrgico de um hospital, o médico está logo ao lado, a gente coloca de uma forma técnica, claro, o robô, existe um termo que se chama docar, a gente doca esse robô no paciente e o médico que vai operar vai para um console que está dentro da mesma sala, por enquanto. Doutor, explica pra gente, porque quando a gente fala em cirurgia robótica, vem na cabeça robô. É exatamente Sim. isso? É um robozinho? É um equipamento? Como que funciona essa cirurgia? É exatamente isso, é um robô que a gente está dentro do centro cirúrgico, na sala de cirurgia com o paciente, a gente coloca o robô em contato com o paciente, coloca as pinças e imediatamente após eu vou para um console, significa um local que eu sento, me adapto a ele e com os joysticks eu começo a operar o paciente como se eu estivesse com a mão dentro do próprio paciente. Com esse procedimento é possível ter uma maior visualização ali do corpo do paciente, do que está acontecendo ali dentro? Dá para a gente falar que realmente é uma visão até melhor do que a olho nu, né? É uma visão tridimensional com uma sensação de profundidade que parece que você está tateando até o paciente, mesmo estando longe dele. É uma visão de alta definição. Então, tem todas essas vantagens que estão chamando a atenção dos pacientes aí ultimamente, né? O corte é menor, a cicatriz é menor, o sangramento também, tudo é menor, doutor? Tudo menor e com a chance mais baixa de ter qualquer tipo de intercorrência. As incisões que nós usamos são de 8 milímetros, é uma incisão bem pequena, em comparação com uma cirurgia convencional. Uma incisão de 5, 10, até 15 centímetros, dependendo do caso, a gente consegue entrar dentro da cirurgia minimamente invasiva com essa técnica robótica, que é uma técnica em alta exposição aí hoje em dia. E doutor, em quais casos esse tipo de procedimento é indicado? Pode fazer qualquer tipo de cirurgia? A técnica consegue se adaptar à cirurgia que você já sabe fazer. Então, você consegue, nas várias especialidades cirúrgicas, você consegue se adaptar com a técnica minimamente invasiva. Lógico que cirurgiões habilitados, cirurgiões que têm interesse em permanecer nessa questão da evolução da tecnologia. Qualquer paciente também pode ser submetido a esse tipo de cirurgia? Sim, qualquer paciente pode ser submetido, exceto, lógico que os pacientes muito pequenos e recém-nascidos, ainda que não tenham um peso para comportar a acomodação das pinças, né? Não tem um espaço. Mas a gente já está tendo relatos de pacientes pediátricos que foram operados com 6 quilos, 7 quilos.
Então, um pouquinho já antes da nossa ótima previsão, né, das melhores das previsões, né? A gente ainda vai falar sobre o caso da Júlia, detalhar aqui, a menininha que deu depoimento pra gente logo no início do programa, ela tem 13 anos. O senhor disse aí, tem relatos a partir de 6 quilos. A mesma coisa acontece, os idosos também podem participar, fazer esse procedimento. Sim, é outra vantagem da técnica robótica. Até então, a gente pensava que alguns pacientes mais idosos não iam suportar cirurgias mais agressivas. Com essas cirurgias minimamente invasivas, no caso da técnica robótica, esses pacientes estão conseguindo ser submetidos à cirurgia. Então, está mudando o prognóstico até dos pacientes mais idosos. E a recuperação, doutor? Tem melhoras mais rápidas também? A recuperação é ótima. Com essa técnica minimamente invasiva, você percebe que, como a gente estava dizendo, pouco risco de sangramento, pouco risco de hérnias incisionais, pouco risco de infecção de sítio cirúrgico, de ferida operatória. Então, os pacientes se recuperam muito mais rápido. Alta precoce e, principalmente para o paciente, que é o que mais importa, eu acho que é a dor no pós-operatório. Praticamente nada, né? No caso das crianças que têm o organismo mais novo, claro, eles se recuperam muito mais rápido, eles estão se beneficiando mais até do que os adultos. E doutor, como é que tá esse tipo de cirurgia hoje no Brasil? Ainda tá chegando, tá começando agora? Hoje, no Brasil, a gente percebe que a progressão da cirurgia, o aumento do número de casos de cirurgia robótica tá sendo muito rápido, né? Atualmente, a gente tem no país 30 mil cirurgias já robóticas, né? No mundo já foi realizada mais de 1 milhão de cirurgias robóticas. Então, isso é um caminho que não tem outra via, é um caminho sem volta. E doutor, me fala uma coisa, ainda é um procedimento caro? Como que funciona no nosso país? Eu entendo que, como a obrigatoriedade dos planos de saúde ainda é parcial, né? Eles não são obrigados a arcar com todos os custos da cirurgia robótica, apenas com a internação, medicação e tudo mais. Eu entendo que a família tem que estar envolvida no processo, junto com o médico, estar sempre bem, saber de todos esses custos que se envolvem. E no Brasil ainda existe essa questão, que eu costumo dizer para todos os meus pacientes, que a única questão, a única desvantagem da cirurgia robótica atualmente é que tem um custo. Mas apesar disso, pelas perspectivas, pelas vantagens, o senhor acredita que esse é o futuro, né? Logo Esse é o aí vai futuro. chegar em todos os hospitais. Caminho sem volta, é o futuro. É uma cirurgia que diminui o tempo de internação, então diminui o custo para o hospital. É como se fosse um bom investimento para o hospital, né? E com a questão da concorrência, que é o mais importante, a concorrência entre as grandes empresas vai fazer com que esse custo acaba diminuindo cada vez mais, ficando mais fácil para o paciente ter acesso a esse tipo de tecnologia, né? E doutor, diante disso, logo no começo do programa eu falei, o senhor é pioneiro em cirurgia pediátrica robótica. Mais profissionais também, a tendência é que se especializem nesse tipo de cirurgia. Sim, os grandes serviços, eles convidam os cirurgiões mais engajados, os cirurgiões que têm uma certa habilidade e que têm uma vontade também de continuar com essa tecnologia. É um processo que você tem que se especializar, é um processo que você tem que se dedicar para você conseguir chegar e conseguir operar um paciente usando essa tecnologia, né? Pegando o gancho da sua resposta, doutor, é muito diferente a cirurgia tradicional para a robótica, para o médico? Ele tem que ter algumas habilidades a mais? Sim, o médico tem que estar engajado, ele tem que ter interesse mesmo. E a habilidade de você fazer a cirurgia convencional, você está com toda a exposição ali a olho nu. Depois você tem a cirurgia laparoscópica, que você, na verdade, usa algumas pinças e você manipula a pinça. Mas você está junto ali do paciente. Agora, na cirurgia robótica, você está um pouco afastado do paciente, está usando as pinças também, pinças robóticas, tem a visão tridimensional. Então, realmente, o médico, o cirurgião que gosta e que tem essa habilidade, consegue realizar o procedimento. Em relação ao paciente, o pré-cirúrgico é o mesmo, né? Todos os exames, anestesia, tudo a mesma coisa. Exatamente. A anestesia é uma anestesia que
ajuda bastante a gente, deixa o paciente em uma sedação profunda, uma anestesia humanizada, uma anestesia personalizada para cirurgias robóticas. Então, você tem que passar com o seu médico anestesista, o médico anestesista do serviço, né, da cirurgia robótica, que é disponibilizado no hospital, para fazer essa avaliação pré-anestésica. Os exames dependem muito da patologia do paciente, claro, mas tem que fazer os exames pré-operatórios, sim. E como que é a reação do paciente quando o senhor propõe esse tipo de cirurgia? Por ser algo ainda novo, que pouca gente conhece, como que tem sido a reação? É uma reação de surpresa. A primeira coisa que eles perguntam, mas é o robô que vai operar ou é o senhor? Né? Eu falo assim, nós somos os dois, eu falo para eles, os dois que vamos operar. Né? Mas, na verdade, as crianças adoram. As crianças são mais lúdicas, elas gostam de olhar o robô antes de entrar para a sala de cirurgia, elas querem dar uns apelidos. Então, na minha área da cirurgia pediátrica, está sendo muito bom. Doutor, eu ainda tenho muitas perguntas para fazer para o senhor, principalmente nessa área que envolve criança, porque a gente ainda vai falar sobre o caso da Júlia, mas eu preciso chamar um intervalo. É rapidinho. Você de casa, não saia daí. O Saúde e a Vida volta já já. Saúde é Vida de volta e hoje a gente está falando sobre um procedimento inovador, a cirurgia feita aí por meio de robôs. A gente está explicando esse novo procedimento com o Dr. Rodrigo Garcia, ele que é cirurgião pediátrico, pioneiro também nessa modalidade. Logo no início do programa, a gente mostrou o depoimento da Júlia. Ela tem 13 anos e passou por essa cirurgia e você vai ver ao longo aqui do programa que ela está super bem. Doutor, a gente já falou como que funciona esse procedimento, todas as vantagens. Eu queria agora falar um pouquinho do caso da Júlia, que tem sido tão comentado. O que ela tinha? Ela já era sua paciente? A Júlia foi uma paciente que eu conheci através de um outro colega, também cirurgião robótico, e através de um outro colega ginecologista, obstetra, que era o ginecologista da mãe dela. Então, a Júlia veio com um diagnóstico de um tumor de ovário que nós precisamos retirar o mais breve possível, né? Ela foi encaminhada para a gente fazer essa cirurgia robótica multidisciplinar, podemos dizer assim, porque eu sou da cirurgia pediátrica e os outros dois colegas eram da ginecologia obstetrícia. Então, ela veio encaminhada e nós fizemos essa cirurgia em conjunto para a retirada desse tumor. Falando, o senhor disse aí, a mãe da Júlia, né, que também teve toda envolvida no processo, ela mandou um vídeo pra gente falando como que eram os sintomas da filha. Vamos dar uma conferida. O diagnóstico foi uma surpresa pra gente, porque a Júlia não apresentava sintomas. Ela teve um único episódio de dor em junho desse ano, foi num domingo, e ela reclamou de uma dor lateral no abdômen do lado direito. Na segunda-feira eu levei ela na pediatra, né? E até então a dor já tinha praticamente sumido, mas a pediatra achou melhor fazer um ultrassom. E nesse ultrassom apareceram 2 cistos, um em cada ovário, e a médica achou melhor encaminhar, pedir pra gente ir num ginecologista, que é um especialista. Foi quando eu entrei em contato com o meu ginecologista, né? Ele viu os exames e ele achou que poderiam ser algum outro tipo de cisto, talvez de ovulação, porque ela tinha menstruado naquele dia, e pediu para a gente fazer um novo exame, na verdade uma ressonância magnética, em alguns meses. Então, logo no início de setembro, no dia 2 de setembro, se eu não me engano, ela fez essa ressonância magnética que ele pediu. Um dos cistos tinha desaparecido, realmente, do ovário esquerdo não tinha nada, mas do ovário direito tinha, inclusive, crescido, estava com praticamente 10 centímetros, e foi então quando foi diagnosticado como um provável teratoma, e o procedimento, nesse caso, é cirúrgico, realmente, né? Eu também tive um teratoma, e não existe um tratamento clínico, enfim, se ele está grande, os médicos me explicaram que existe um risco de torção, enfim, aí o problema é maior, e
enfim, seria algum caso de emergência. Então a gente optou realmente pela cirurgia, porque era o único tratamento, e o Dr. Vail comentou da cirurgia robótica, né, e falou que ia conversar com outros médicos, no caso o Dr. Rodrigo, que é cirurgião pediátrico, que também nos atendeu com excelência, e foi realmente indicada a cirurgia robótica. Eles me explicaram, é uma cirurgia muito menos invasiva, a recuperação é muito mais rápida. No princípio me causou uma estranheza, né, assim, ser operada por um robô, né, mas, assim, eles me passaram muita confiança no procedimento, enfim, e as vantagens, né, de ser feito, assim, de uma maneira mais rápida, de ser minimamente invasivo, né, os cortes serem muito pequenos, né, e enfim. E realmente tudo isso se comprovou. Ela tá ótima, não fez nenhum mês ainda da cirurgia, e é como se ela não tivesse passado por nada, assim. Ela teve alta no dia seguinte, e durante, acho que 2 dias após a cirurgia, ela reclamou de um pouco de dor, mas o mínimo. No terceiro dia ela já não queria nem mais tomar analgésico, falou que não tinha necessidade, porque não estava com dor. Ficou, né, claro, andando mais devagar, né, fazia os movimentos de uma forma mais lenta, mas tudo isso, assim, um cuidado, porque dor realmente ela não sentia. Né, a única questão que a gente está aguardando agora um pouquinho é para ela voltar a fazer atividade física, o jazz, o tecido que ela fazia, pelo menos após um mês após a cirurgia, né? No dia 2 de dezembro ela já vai estar liberada para voltar às atividades físicas. E eu super indico, assim, lógico, né? Os médicos que vão falar o que é melhor para cada paciente, mas a cirurgia robótica, para a Júlia, no caso, foi excelente. Ela tá ótima, graças a Deus. E aproveito para agradecer também os médicos que nos atenderam, o Dr. Vail e o Dr. Rodrigo, que foram ótimos, assim, anjos na nossa vida, realmente. Doutor, como o senhor disse, né, a Júlia teve tumor no ovário. Quando chegou esse caso, até o senhor chamou a atenção, surpreendeu, com 13 anos já com tumor no ovário? Sim, já chamou a atenção, principalmente, Viviane, porque o tumor era um tumor grande, né? E nós ficamos em uma breve reunião entre os colegas, como que nós faríamos para que esse tumor, a gente conseguisse retirá-lo de uma forma que ele viesse inteiro para fora e não rompesse dentro da cavidade abdominal. Isso poderia mudar o prognóstico da Júlia. Então, essa técnica robótica, que é uma técnica de delicada, uma destreza excepcional, ajudou a gente a fazer essa cirurgia e ter o prognóstico melhor para ela. E como que foi a cirurgia, doutor? Porque dando uma lida no material, foi muito rápida, né? Até se for ver. Graças a Deus. A cirurgia foi bem sucedida. É uma cirurgia que a gente conseguiu retirar todo o tumor sem nenhum sangramento, não houve uma gota de sangue na cavidade abdominal, não houve contaminação também da cavidade abdominal por células do tumor, e nós conseguimos retirá-lo inteiro, com uma delicadeza e precisão que a cirurgia robótica promoveu e ajudou a gente. Doutor, quando se fala em cirurgia aí para retirar ovário, né? Normalmente são feitas em adulto, vem aquele corte grande. Júlia, uma menininha, como que foi? Ela ficou com cicatriz? Foi um corte grande, pequenininho? Como que foi por meio dessa cirurgia robótica? A cirurgia robótica promove incisões pequenas, de 8 milímetros, no paciente para colocação do trocáter e a manipulação do robô. A retirada da peça, às vezes nós precisamos, dependendo do tamanho da peça, ampliar um pouco uma incisão para poder fazer somente a retirada da peça. Ela fica a peça envolta num saquinho plástico, né? Numa especialidade, num saquinho plástico que a gente usa para esse tipo de cirurgia. Mas as outras incisões são de 8 milímetros. E reforçando, todo o procedimento foi feito dentro de um hospital, né? Sim, no centro cirúrgico do hospital. A gente realizou essa cirurgia no Veracruz Hospital, que é um hospital parceiro, um hospital que dá essa tecnologia, que trouxe essa tecnologia para o interior de São Paulo. Hoje a gente vê um fluxo inverso dos pacientes. Os pacientes, ao invés de procurarem a capital para ter todo esse sistema
magnífico que é a cirurgia robótica e ter um hospital de primeira linha, eles procuram aqui o interior, o Hospital Veracruz, que tem toda essa capacidade e tecnologia de ponta. E o que chamou a atenção também é que ela já teve alta no dia seguinte, foi isso? Foi isso. Isso porque eu tenho um excesso de zelo, viu, Viviane? Porque ela mesma já queria ir embora no mesmo dia. Ela não estava sentindo dor, então realmente muda totalmente a história da internação do paciente, a história de como que ele percebe a cirurgia, e muda tudo isso. Eu acho que é um marco diferente agora para a história da cirurgia em geral, sabe? O senhor falou aí de dor, ela teve que tomar anestesia geral, como que foi? A anestesia é uma anestesia personalizada para cirurgia robótica, uma anestesia especial, multimodular, uma multifocal que eles dizem, né? Multimodal, na verdade. E é uma anestesia que deixa o paciente 100%, logicamente desacordado, mas o paciente recupera muito bem, muito fácil, muito tranquilo da anestesia. Dessa forma, ele sente menos dor. E o senhor lembra como que a Júlia voltou dessa anestesia? O senhor estava lá, como que foi essa volta da Júlia? Já começou falando? O senhor disse que já queria ir embora. Ela voltou tranquila, achou que nem tinha operado. Falou, mas já foi a cirurgia? Ela falou, não é? E mais tarde ela já queria ir embora no mesmo dia, mas por excesso de zelo, apenas isso, ela foi embora no dia seguinte. E falando de recuperação, doutor, o pai da Júlia também enviou um vídeo da gente falando dessa surpresa da recuperação. Vamos conferir. Eu já tinha ouvido falar de robótica, sim. O meu pai já tinha tido uma experiência com o procedimento, inclusive o ano passado, né? Mas eu nunca tinha ouvido falar desse tipo de procedimento com crianças, né? Eu sempre já ouvi falar da robótica para adultos, enfim. Agora, que usavam com criança, para mim foi uma novidade. Até mesmo por conta da anatomia, né? Criança menorzinha, tal, eu achei que não era de costume usar robótica com criança. Doutor, recuperação ótima, Júlia, e segundo o pai, super bem. Ela pode agora ter uma vida normal? Vida normal, Viviane. A gente espera de 7 a 15 dias, mais ou menos, para dar essa notícia para os pacientes, né, que ele pode voltar a atividades físicas, ao trabalho, ao estudo, no caso da Júlia. Então, vida normal, 7 a 15 dias, mais ou menos. Pegando o gancho na sua resposta, a Júlia está super ansiosa, doutor. Ela também gravou pra gente falando que ela não vê a hora de voltar para a escola, de fazer atividade, de correr, enfim, ter uma vida normal de uma menina de 13 anos. Dá uma olhada aí. Eu tô bem ansiosa pra voltar a fazer as atividades físicas que eu fazia, né? Eu fazia jazz e tecido, então eu tô bem ansiosa pra voltar porque eu gosto bastante de fazer isso, né? E também pra fazer educação física na escola, essas coisas, porque eu acho bem legal. Então, eu tô ansiosa pra fazer as atividades físicas que eu fazia, né, normalmente antes. Doutor, Júlia super ansiosa, querendo voltar para todas as atividades. Tudo tá correndo bem, logo ela vai poder então. Sim, a cirurgia foi um sucesso, graças a Deus, e sem sangramento, com incisões pequenas, nós não temos por que postergar esse retorno ao trabalho, atividades físicas, no caso da Júlia. E ela vai precisar fazer algum acompanhamento agora? Sim, por conta da patologia, nós vamos fazer um acompanhamento a cada 3 meses, depois semestral e depois anual. Mas por conta da cirurgia, na teoria, ela não precisaria de nenhum acompanhamento. Como um médico, toda a tecnologia aí precisa ser usada a favor do paciente. Como que o senhor analisa? Exatamente, só temos vantagem com a cirurgia robótica. A única desvantagem, é o que eu falei, é o custo que talvez em breve, no futuro, a gente consiga diminuir isso, né? Mas só temos vantagem, o paciente se beneficia muito desse tipo de técnica. Quando a gente está falando dessa técnica, doutor, chamou muita atenção, principalmente aqui em Campinas, o caso da Júlia. Paciente que puder passar por esse procedimento para ficar tranquilo, e se for recomendação médica, o ideal é aceitar, então. Com certeza. Com todas essas vantagens, nós não temos como fazer de outra forma, não é? Hoje já não se imagina alguns tipos de cirurgia fazendo de uma forma laparoscópica ou cirurgia convencional. Os casos mais conhecidos são os casos de tumor de próstata nos homens. Essa cirurgia já não se imagina sendo feita numa técnica convencional ou numa técnica até laparoscópica.
até por conta dos bons resultados funcionais que ela promove. É só prestar atenção também aonde vai ser feito, o médico preparado, tudo tem que ser avaliado também, doutor. Exatamente, cirurgião robótico certificado, um serviço de excelência, um serviço que já tem uma experiência, isso tudo vocês têm que levar em conta. E o senhor, como médico, espera que seja cada vez mais comum no futuro? Vai ajudar muita gente? Eu acho que sim, eu espero poder ajudar muitas crianças e até com a evolução da internet agora, talvez fazer essas cirurgias à distância, que vai ser um tema interessante de se discutir. E a gente vai querer discutir aqui no Saúde é Vida, viu? Doutor, infelizmente o nosso tempo é curto. Fica aqui o convite para o senhor participar mais vezes e trazendo aí inovações para a gente. Eu estou à disposição, muito obrigado por essa oportunidade de promover a cirurgia robótica pediátrica aqui no Brasil. Doutor, então, mais uma vez, muito obrigada. A você de casa também, muito obrigada pela companhia e audiência. A gente deseja muita saúde para a Júlia e a gente volta a se ver no próximo programa. Tchau!